Amém. Vamos agora para a nossa leitura diária. Agora no livro de Segundo Reis, nesse dia 13 de abril. Para darmos continuidade à nossa leitura, certo? Então hoje, no dia 13 de abril, vamos ler o Segundo Reis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. É o 12º livro, ou seja, o livro de número 12, na ordem que nós temos em mãos de 66 livros da Bíblia Sagrada. Lembrando que o Primeiro Testamento ele tem 39 e o segundo 27 livros. Tá. Vamos iniciar agora esse dia 13. Segundo Reis, que diz assim, ó: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zabub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse: Que há que voltardes? Eles lhes disseram: O homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-nos: Assim diz o Senhor, porventura, não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingido de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhes enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus. O rei disse: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhes falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu, fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus capitães, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhes. E disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e os consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que me enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebub,
Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Por mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. Elias é levado ao céu no carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a sua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e ele subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, sucessor de Elias. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para o abordo do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam da fronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram-se diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse: Enviai, e enviaram os 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse: Eu não vos disse que não fosses? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são má, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me numa salva nova, e ponde nela sal, e a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deixou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte,
nem fertilidade, nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam: sobe calvo, ou sobe seu careca, sobe aí o carecão, mais ou menos isso. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no monte do Senhor. Então 2 ursos saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Então, quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre uma pessoa, ela está ungida. E todo aquele que agredir essa pessoa, seja com palavras, verbalmente querendo humilhá-la, querendo ofendê-la, tem que lembrar que ele é ungido do Senhor. E no ungido do Senhor, ninguém toca. Por 2 coisas. Primeiro, que ele é ungido do Senhor, já diz. Nos meus ungidos, ninguém toca. E a segunda coisa mais forte que Deus fala é que somos a menina dos olhos de Deus. Se somos a menina dos olhos de Deus, tenta tocar na menina do seu olho. Se você conseguir tocar na menina do teu olho agora, e não fizer nenhum mal, Deus anula esta palavra. Se você não conseguir tocar, Deus permanece com esta palavra de pé. Porque todo aquele que se levanta contra o ungido de Deus, a menina dos olhos de Deus, se ele lançar uma palavra, vai cair por terra. E Deus o livre. Deus matar a pessoa. Amém? Capítulo 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acasias, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram, rodeando como a marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondendo os seus servos do rei de Israel, disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deixava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 para os entregar nas mãos do Moabita. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou,
que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferirás todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que viam as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a roda dos que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se as fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saiu o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando ele no arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais feriram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra com todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Quis, a Arizete, deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Né? Que coisa! Então a gente fica aqui nessa leitura, nesse dia 13 de abril, capítulo 3. Vamos prosseguindo para o dia 14, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Lembrando que o livro de 2 Reis ele só tem 25 capítulos. Tá bom? Talvez terminaríamos ele antes do fim do mês de abril, iniciando aí já o livro de 1 Crônicas. Como eu disse, ler a Bíblia não dá trabalho. É investimento espiritual e mental para limpar a sua mente. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler? Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Só vai aproveitar se você tiver uma mente transformada com a palavra da verdade. Bem? Até o próximo vídeo, se Deus permitir.